Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo, de reflexão, aqui na área sul, onde nós temos aí a presença, né, de companheiros de outras casas, de Formoso, da Fundação Bradesco, aqui de Gurupi, agradecendo aí esse momento, né, de estarmos juntos. E vou pedir agora a nossa irmã Grace Gonçalves que apresente o nosso irmão palestrante. Que bom, né? Imagina apresentar o Paulo Maia aqui na Regional Sul do Tocantins. Paulo Maia, desde que eu tenho estado no movimento espírita aqui nacional e também aqui na FETIS, o Paulo Maia está em todas. Esse menino trabalha demais, gente. Mas trabalha sempre de encontro o Paulo aí nesse movimento espírita, participando dos trabalhos da FEB, participando, trazendo o seu conhecimento, o seu apoio. Então, é um grande trabalhador na Seara do Cristo e a gente tem uma honra imensa de estar com você, Paulo. O Paulo Maia é presidente da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. Então, é muito bom tê-lo aqui conosco na noite de hoje, para a gente poder colher um pouco mais do seu conhecimento e aprender essa doutrina maravilhosa do Cristo. Paulo, fique à vontade, que Jesus te abençoe e vamos entregar nesse momento a palavra para você. Ô, Grace, suas palavras tão caridosas e generosas até me deixam aqui emocionado e sem graça. Na verdade, eu estou há muito tempo no movimento, né? Assim, muito tempo assim, porque eu tenho 53 anos e eu, desde 16, 17 anos, me engajei no movimento espírita federativo, né? Que eu sempre achei o trabalho de colaboração, esse trabalho de movimento integrado, trocando experiências, colaborando mutuamente, uma coisa muito enriquecedora, né? Sou adepto, né, e motivador do trabalho de cooperativismo também. Então, uma alegria muito imensa estar aqui. Eu não sou orador, tá, gente? Já vou adiantando. Eu sou um trabalhador, gosto de conversar e gosto muito da doutrina espírita, né? E aí eu trouxe aqui algumas notas, né? Não vou apresentar porque fica ruim, né? Às vezes o celular, que às vezes você está de computador tela pequena, ou você está só com o microfone ligado. Mas a ideia aqui é eu trouxe alguns textos de reflexões da doutrina espírita e à luz do espiritismo, né? Também no trecho bíblico, mas para a gente aqui refletir um pouco, né? Há um tema muito interessante que foi proposto, né? Como transportar montanhas com a minha fé. Ou seja, cada um de nós aqui é uma individualidade. E o tamanho da fé, a força que cada um tem, é uma coisa muito pessoal, muito íntima, né? E aí eu tenho certeza que todos nós, embora estejamos aqui vivendo a mesma complexidade que o mundo atual está nos impactando, cada um está reagindo de um jeito, né? Cada um aqui, a mesma família, eu tenho aqui em casa, eu tenho 3 filhos, e a minha esposa, nós estamos os 5 em casa. Eu, por ser uma pessoa com comorbidade, eu estou trabalhando remotamente, trabalho numa empresa grande, nacional, uma empresa que tem praticamente em todos os estados, todas as cidades, né? E aí a gente tem uma interação muito grande. Só que eu tive que ficar em casa, então a gente está isolado. E eu percebo aqui em cada filho, né, na minha esposa e nós aqui, cada um reage de uma forma diferente diante da dificuldade. Comendo a mesma comida, morando na mesma casa, a educação que eu dou para os 3, eu e minha esposa damos para os 3 filhos, a mesma, né? Sem privilégios, mas cada um é de um jeito e cada um reage. Então, quando a proposta é como transportar montanhas com a minha fé, a montanha vai ser a montanha de cada um, né? Como vai ser. E aí, antes de entrar nesse contexto, né? Eu tenho um item do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, dos bons espíritas, né? E aí ele traz uma coisa do espiritismo que eu tenho certeza, absoluta certeza, que do grupo que está aqui reunido, né, muitos já têm essa sensação, né? Ele diz o seguinte no item 4: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né? O espiritismo leva aos resultados do homem de bem, né? Que ele expõe no parágrafo anterior, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um é o mesmo que outro.
Então, o espiritismo, o cristianismo é uma coisa só, né? Uma coisa remonta a outra. E aí ele diz que o espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática, né, da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E aí nós temos aqui um grupo, né, de pessoas que eu já percebi que tem idades diferentes, pessoas diferentes, e eu não tenho certeza, mas eu imagino que cada um vem de uma história de acesso à doutrina diferente. E aí essa fé, eu imagino, seja cada um, né? E essas dúvidas e esses vacilos tem muito a ver com a educação, né? E com a história de cada um. E aí eu pergunto para vocês, né? Todos vocês se sentem tranquilos, se sentem bem diante da circunstância que nós estamos passando? Podem falar à vontade, por favor. Não tem resposta certa nem resposta errada. Apenas para a gente refletir, né, para que faça sentido. Ou seja, com o conhecimento que nós já temos aqui, de diferentes idades, diferentes vivências, faz sentido para a gente isso que a gente está passando? Qual é a percepção de vocês? Um de cada vez, por favor. Olha, meu amigo. Então, sentido faz racionalmente, né? Eu acho que a gente sempre vem falando no espiritismo, desse momento de transição, de mudanças, né? E às vezes a gente até para, poxa, mas quando vai chegar essa mudança, né? Parece que o mundo está da mesma forma sempre. Eu acho que agora chegou o momento dessa mudança, né? E então, racionalmente é muito claro, né? Agora, durante esse ano e meio, eu tive momentos de muita ansiedade e outros momentos de extrema tranquilidade. Eu hoje está bem tranquilo, mas teve meses que realmente bateu um pouquinho. Eu também estou trabalhando em casa. O home office, essa história de ficar o tempo todo em casa, eu acho que a gente acaba acumulando muita energia e a falta, né, das atividades do centro. Então, teve momentos que eu tive realmente que a cabeça começou a pirar um pouquinho. Duvida ou vacila, né? Mais alguém pode contribuir, gente? Obrigado, Tatiana. Oi, Grace. Olha, nós passamos aqui, todo mundo sabe, da experiência, né, da volta do meu companheiro, 49 anos de casado, ele voltou pelo Covid, e um irmão, tio, prima, tudo pelo Covid. Então, agora o momento de adaptação, então realmente a gente, se não fosse a doutrina espírita em nossas vidas, seria muito complicado, mas ela nos dá o suporte, nos dá o conforto e o trabalho. O trabalho e o estudo, porque a gente está junto nas lives, nos estudos, no grupo virtual, né? Tudo virtual, né? E é o estudo que nos sustenta e também o trabalho, porque se mergulharmos a cabeça no sofrimento, dificilmente conseguiríamos sair sem grandes sequelas, né? Então, este é o momento em que a gente passa realmente, o sofrimento chega, bate a porta e a gente não estava esperando por ele, não estava. Mas é uma experiência, então, realmente, precisamos ter muita força, transportar a montanha com a minha fé. Nesse momento é individual, né? Grace, eu acho que o seu testemunho ele é muito representativo, né? Porque, primeiro, de uma convivência de longo prazo que não é comum, né? Hoje em dia é muito difícil. Segundo, você mesmo falou, né? Esse afastamento. Você já traz aí uma convicção e uma experiência de que você já sabe que é afastamento temporário. Você não está falando que perdeu, que acabou, que foi abandonado, né? Então, mas nesse contexto eu tenho certeza, tanto a dor, né, quanto a tristeza, quanto a saudade, ela muitas vezes faz a gente vacilar e duvidar. Isso é natural, gente, é comum. Vai dizer que é menos fé, que a fé do Tassiano é maior do que a da Grace ou vice-versa? Não é. Isso vai ao encontro, né, de uma perspectiva de que a fé ela é um ente vivo, é algo que a gente constrói. Então, a Grace não desenvolveu esse equilíbrio de 3, 4 semanas para cá. Foi toda essa trilha de caminhada que ela veio há muito tempo, nessa jornada, que na hora que a gente se abala, na hora que a gente enfrenta uma dificuldade,
é que aí aflora, né? É que aquilo que emana de dentro de nós. Mas não foi a construção de um dia, nem de 2 dias, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, por favor? Comentar uma experiência, comentar aí como é que está passando, É, posso falar? por favor. Eu também, sim, foi tipo a Graça também, né? Veio esse período aí da pandemia, apesar que a gente não parou de trabalhar, né? Eu tô trabalhando, a gente trabalha igual quando estava com os nossos alunos aqui na escola, porque nós estamos trabalhando em área remota, os alunos estão tendo aula, então nós continuamos trabalhando normalmente, né? Só que é em casa, então você passa por algumas situações. E também nesse período eu perdi minha mãe, e no mesmo dia eu perdi minha mãe e perdemos minha cunhada, né? Então foi assim, uma coisa assim, muito difícil. Eu acho que o que me ajudou bastante a centrar foi o trabalho essa participação que eu venho tendo no trabalho do Espiritismo, assim, né? No estudo do Espiritismo, que a gente passou a entender algumas coisas que às vezes, quando eu estava em outra religião, às vezes a gente não entendia dessa forma. E isso me ajudou muito a gente poder passar por esse momento, né? Que não é fácil, é muito difícil, né? E então, assim, esses estudos, esse acompanhamento tem me ajudado bastante também. Obrigado, Joacir, pela sua contribuição. É interessante que a coisa que eu percebo, né, é a perspectiva de que a vida não é só agora, que é uma perspectiva que o Espiritismo institui para que nós possamos compreender, né, reencarnação, lei de causa e efeito, a comunicabilidade, ou seja, que a vida continua, que nada acontece por acaso. Isso já muda um pouco a nossa forma de analisar. Eu percebo na fala de cada um, né, que essa perspectiva aí, embora a gente vacile em algumas situações, quando a dor vem mais aguda, a hora que a gente está sozinho, a gente duvida, porque vem a solidão, vem alguma coisa, mas tem uma coisa muito interessante que depois eu vou falar, que talvez seja, né, talvez a grande chave aqui para a gente superar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá, eu não vou parar de perguntar, não, tá, gente? Cada hora eu vou jogar aqui uma pergunta, né? Mas eu quero trazer aqui uma. A gente está falando de fé, né? E falando que, dependendo da capacidade da fé de cada um, a forma de enfrentar as dificuldades. Eu vou remontar também, já que a gente está falando de doutrina espírita, né, um conceito de Emmanuel traz sobre a fé. No livro Consolador, na questão 354, pergunta para Emmanuel, né? Foi naquela época aqueles estudos que apresentaram diversas perguntas para Emmanuel, e ele então trazia a resposta, né, parada pelos amigos espirituais. E uma delas sobre a fé, né? E ele traz uma resposta muito interessante, que só essa resposta dá para a gente refletir bastante, né? Ter fé é guardar no coração, não na cabeça, olha só, a luminosa certeza em Deus. Então, veja bem, você guarda no coração, que é um órgão de mais sentir do que pensar, a luminosa certeza. E certeza é uma coisa de cabeça, né? A gente tem certeza com o cérebro. A gente confia com o cérebro, né? Em Deus. E certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, não é só acreditar no transcendental, em algo divino, né, superior. E essa crença faz com que o coração repouse. Olha aí, Grace, você falando da sua dificuldade, né? O nosso irmão também, o Joacir, né? Comentando aí que o estudo, as coisas fazem bem para ele. Ou seja, você repousa o coração numa energia constante de realização divina da própria personalidade. Então, ou seja, então essa fé que vai remover montanha é essa certeza. E essa certeza vai depender muito, né, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente conseguiu, né, de alcançar em relação ao conhecimento que vem nos alimentar, vem fortalecer a nossa fé. E especialmente quando você fala, deixa de falar, né, como diz Emmanuel, né? Eu não creio, mas eu sei. Eu não creio que Deus existe, eu sei que Deus existe. E aí, nas minhas experiências, nos estudos que eu fiz, eu vou alimentando cada vez mais essa certeza, né? E aí, por mais que eu tenha valores que eu estou trabalhando, valores de razão, né? Principalmente pela luz do sentimento. E é tão forte isso que você pegar um silvícola, não, alguém que não tem religião, não tem nada, você vai ver nele a manifestação
da fé, né, como nos fala os espíritos superiores. Assim também como nossos filhos pequenininhos, às vezes sem instrução ainda, eles expressam, né, essa fé. Então, essa confiança, essa certeza na existência de Deus é uma questão que nós trazemos, né, provavelmente em nossas vidas passadas, e como a gente tem o DNA divino, né, a gente somos seres da criação, a gente traz isso no nosso inconsciente e na nossa própria consciência também, né? Como nos diz os espíritos quando perguntam onde é que estão gravadas as leis divinas, né? Estão na nossa própria consciência. E aí eu vou lembrar também de uma questão do João 8,31, quando Jesus dizia, né, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o esclarecimento que a gente consegue, não vou dizer só da doutrina espírita, tá, gente? Porque tem várias outras, como a doutrina espírita trabalha com ensinamentos universais, outras religiões também já trouxeram, e outras, né, trazem esse mesmo conhecimento, como da imortalidade, como da proteção divina, né? Todos esses princípios que regem a própria comunicação com o mundo espiritual já é praticado e existe no Velho Testamento, né? Em diversas religiões. Então, mas o fato de conhecer a verdade e permanecermos nele, né? Vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Então, essa liberdade, quando se fala liberdade, na verdade, não é ficar fazendo o que quer, quando quer, de que quer, não, né? É a liberdade de não se deixar prender, né, pelos dogmas da vida, pelas dificuldades ou pelas circunstâncias, né? E diversas vezes Jesus tocou nesse assunto, né? Mas naquele que nos toca aqui o tema de hoje, foi quando os discípulos tentaram expulsar alguns espíritos, né, em nome de Jesus, e não conseguiram. E Jesus chegou lá, rapidinho expulsou os demônios, né, que estavam perturbando o espírito, algumas pessoas, e questionaram: Jesus, mas por que a gente foi expulsar os espíritos e não conseguimos, né? Aí Jesus, né, fala, né, que foi por causa da vossa pequena fé. E ele diz, né, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, né, passa daqui para acolá, e ela passará, e nada vos será impossível. Então, que montanhas são essas, né? Muita gente leva no sentido figurado, acha que é um monte, mas são as montanhas que nós estamos enfrentando. No depoimento aqui da Grace, do Tassiano, né, do Joaci, a gente viu que cada um aqui enfrentou uma montanha. E, de certa forma, pelo que vocês já comentaram, e por estarem aqui presentemente conectados, estão transportando essa montanha. Talvez cada um ainda, em algum momento, deve se abalar, deve vacilar, deve sentir saudade, deve chorar, deve falar: será que realmente, né, tem vida do outro lado? Será que realmente isso aí é passageiro? Será que temos que passar por isso? Natural, gente. Isso é muito natural. E digo que nenhum de nós está imune de vacilar e muitas vezes até cair no processo depressivo. Porque a depressão é muitas vezes a gente não conseguir aceitar a realidade, não conseguir enfrentar ou superar a dificuldade. Então, como a depressão ela tem diferentes graus, vem uma tristeza, uma melancolia que se aposta de nós, que vai nos animando. Então, qualquer um de nós, né, dependendo da perda, seja material, ou da separação espiritual, ou de uma doença que nos abale, qualquer um de nós pode se abater, pode duvidar e pode vacilar, né? E aí essa fé aqui, que é o tamanho do grão de mostarda, e aí, por que Jesus talvez usou mostarda? A mostarda é uma menor semente que existe. Eu já fiz a experiência de plantar, né, o grão da mostarda. Nasce um arbusto enorme, e esse arbusto, né, dá várias sementes que você planta várias outras plantas, aí você faz, né, quase que uma floresta, uma plantação intensa, né, de mostarda de uma única semente. Uma semente muito pequena, mas que ela cresce. Então, ele quis esse exemplo, né, que a gente pode cultivar, alimentar e fortalecer essa nossa fé. E aí eu vou numa mensagem muito bacana, talvez uma das mais impactantes sobre a fé, que tem na coleção de Emmanuel, né, no livro Vinha de Luz, capítulo A Fé, a lição 40. E eu acho que ela vem bem ao encontro da nossa conversa de hoje. Ele diz o seguinte, né, num comentário de Jesus do Evangelho de Marcos: mas os cuidados deste mundo, ou seja, as preocupações desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas,
entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso é a fala de Jesus. Então, o que deixa entender aqui? Né? Que a nossa preocupação com as coisas mundanas, ou a nossa preocupação com as riquezas, ou com as ilusões do mundo, muitas vezes vão sufocar a nossa palavra, né? E a nossa fé. E ela vai se tornar infrutífera. Por que isso? Porque muitos de nós, embora estejamos espíritas, nós vivemos como mortais, né? A gente se agarra a essa vida. Quando algum de nossos entes queridos ou a gente diante da morte, a gente não quer aceitar, muitos se revoltam, muitos não conseguem viver todas as fases do luto, né? E depois aceitar isso como uma coisa natural. E questiona-se muitas vezes, né? Principalmente quando é um filho, quando é alguém muito próximo, por que aconteceu com a gente? Então, ele deixa claro isso, né? Que se a gente ficar preso às coisas do mundo, nós vamos sofrer muito, né? E a nossa palavra vai ser cada vez mais infrutífera. Quando ele fala mundo, desse mundo que a gente está vivendo hoje, material. Mas quando a gente muda a lente para a perspectiva espiritual, e aí o ente querido que foi, a gente entende como uma pessoa querida que a gente vai encontrar, vai rever, pode até ter reencontros atuais em sonhos, né? Mandar mensagens em pensamentos, né? Mandar mensagens como se tivesse ele vivo, né? Relatando, conversando, como a gente lhe vários testemunhos. Então, é uma forma diferente de encarar. E aí, nessa mensagem, ele fala, né, que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então, ele introduz assim essa mensagem. Então, ele deixa claro que a fé não é uma coisa pronta. Ela é uma árvore. Ou seja, a árvore da fé viva não cresce, né, no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Daí, gente, é muito natural, é muito comum, conforme a gente esteja dedicado ou meio que desapegado das coisas do mundo, a nossa fé parece ser forte, né? A gente dedicado ao estudo, ao trabalho. E muitas vezes a gente mesmo assim, talvez o estresse, talvez a angústia que a gente esteja passando, ou com os problemas, a gente vacila. Por quê? Porque é uma planta. E aí ele comenta, né? Qualquer planta útil reclama especial atenção para desenvolver. É indispensável, né, o trabalho de proteção, auxílio, defesa, estacas, adubos, vigilância contra os fatores, né, externos, a preservação do crescimento, a fim de que o vegetal precioso atinja ao fim a que se destina. Então, se eu estou plantando tomate, tem todo um cuidado para que o tomate frutifique. Se eu estou plantando aqui árvore frutífera, tem todo um cuidado. Se eu estou plantando arroz, tem todo um cuidado específico para cada momento para que ele cresça. Da mesma forma, ele diz que é a fé. Então, dependendo da montanha que a gente tem que enfrentar, a gente vai ter que trabalhar, né, o adubo, trabalhar o alimento, né, trabalhar a vigilância ou as estacas necessárias para que a nossa fé não vacile. E aí, nesse momento atual, quais seriam, né, já tivemos aqui alguns depoimentos falando das montanhas que foram enfrentadas. Quais são outras montanhas que nós estamos enfrentando nesse momento? Por gentileza, fique à vontade, também não tem resposta certa nem resposta errada. Eu já ouvi aqui, ó, solidão, né, as pessoas em casa, isolamento, já ouvi aqui desencarne de entes queridos, né? Já vi aqui dificuldade de trabalhar. Que montanhas mais estão sendo enfrentadas aqui? É só um por vez, por favor, gente. Vamos lá, meus amores, vamos falar. Se não Vamos. quiser falar, pode digitar no chat aqui, que não quero constranger ninguém também. Ô, Paulo, enquanto o pessoal está falando, deixa eu falar também. Por A favor. montanha que eu estou enfrentando agora, Paulo, é comigo mesmo, viu? Eu não sabia que eu tinha tanto. Oi. Aí, então, quando a gente. Eu acho que Áurea, o seu microfone está ativado e está dando microfonia. Uhum. Então, quando a gente depara nessa pandemia, nesse isolamento, que é um momento, aí traz um momento de muita reflexão, né? O ser imortal. E eu penso, meu Deus, olha, tinha que dar uma parada mesmo, né? Para poder dar uma analisada nas atitudes, nesse
conviver comigo mesma. É um momento muito, muito especial, porque quando era presencial, a gente não tinha tempo para nada, era correria para fora. Agora, correria para dentro. Meu Deus, como tem que correr para dentro para ver se descobrir e redescobrir, né? Porque tem muita coisa que a gente não percebia, e agora está percebendo. Obrigada. Você tocou numa coisa muito interessante aí, que é estar de volta para casa. Mas que casa é essa? Muita gente pensa que está preso na casa física, mas não é não. É a nossa casa mental, a nossa casa íntima, né? E aí a Viviane Junqueira colocou aqui, né? Acostumar com o novo normal e o autoconhecimento. É exatamente isso, né? São a mesma coisa. O novo normal, que se fala, né? Ou seja, é o cuidado que a gente tem que ter no convívio coletivo. Tem gente ainda que não caiu a ficha, né? Ou seja, não. Cair ficha é coisa tão antiga, né? Da época do telefone, da época do fliperama, talvez nem sabe, ninguém mais sabe do orelhão, né? Que sabe o que é isso, né? É dar-se conta, né? Ninguém ainda se apercebeu, né? De que não adianta a gente ficar fugindo para festa, ficar fugindo para aglomeração. A gente tem que voltar para nossa. É uma chance ímpar de fazer esse autoencontro, né? Esse autoconhecimento. E aí, a gente, quando estava no antigo normal, a gente se atolava de serviço, se jogava para fora de casa, para muitas vezes numa fuga inconsciente de enfrentar as dificuldades. E às vezes até de fazer caridade na própria casa. Então era melhor eu ir lá para a creche, para o orfanato, lá para o abrigo, correr para fazer sopa, do que às vezes ter que aturar um marido, uma esposa, um filho difícil, um adolescente, uma criança que requer, né, um amor mais acurado, mais dedicado, e a gente acaba se colocando, às vezes, fora. Tá certo que toda obra do bem ajuda, fortalece, mas muitas vezes num processo inconsciente, né, de fugir, né, sair daquela zona de conflito e buscar uma zona de conforto. E a gente se agarra nisso. E muitos de nós fazem isso sem perceber, né? Nas análises psicológicas, isso é até uma fuga do nosso cérebro natural que a gente não consegue se aperceber. E aí, a pandemia também trouxe esse efeito fantástico, né? Que é a gente estar de volta para casa. E muita gente se sente aprisionado, muita gente se sente ali sufocado, mas, na verdade, é uma grande oportunidade de, já que o mundo inteiro está assim, sem ser uma coisa forçada somente para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo, você ir ao encontro dessas coisas. E aí observar qual é o monte que está difícil. É o companheiro incompreensível, é a falta do olhar caridoso para a família, a distância entre os familiares, né? Ou seja, estamos em casa, mas cada um no seu quarto, cada um na sua net, cada um no seu celular, cada um no seu mundinho. Qual é o esforço que a gente está fazendo? E outra, nós também vimos de um vício das redes sociais de tratar todo mundo de forma impessoal, com um número, né? Postar para muita gente curtir, postar de forma impessoal. Hoje, para fazer sentido, eu tenho que ligar para as pessoas. Então a gente voltou a um hábito que não se tinha mais, que era ligar ou mandar uma mensagem individual. Fulano, como está você, né? Quanta saudade, quanto tempo. Me desculpa, né? A gente não estava bem naquela situação, tanta família. Então, esse retorno para casa é muito importante. E aí convém mesmo, né? Eu acho que pelo, pelo tema de hoje, né? Qual montanha eu devo transportar? Aí a gente tem que olhar qual é a montanha que está nos incomodando, para a gente seguir em frente. Qual é a montanha que está incomodando, né? Então, teve gente aqui que passou por perda de ente querido, aí tem que enfrentar a solidão, tem que, de repente, rever a estrutura familiar, como é que está, tem que apoiar, às vezes, o filho, porque o pai desencarnou, ou o pai que o filho desencarnou, tem que apoiar. Então, temos que ver isso. E a outra questão, né, é a ansiedade que esse giro que a Áurea Sampaio colocou aqui. A ansiedade é uma forma de sofrer o futuro no presente. Então, é também uma oportunidade, e as lives têm dado muita oportunidade, de você viver o momento presente, né? Não estar ausente. E hoje é muito comum a gente estar no almoço com a família, ou estar no trabalho, mas estar conectado a outro lugar. A gente não tinha esse hábito de muitas vezes estar presente onde a gente estava fisicamente. Hoje, o momento nos permite também rever, né, esse comportamento, rever essa forma de agir. Pessoas que virtualmente estão acompanhadas, mas no olhar, no convívio pessoal, está totalmente isolada e sozinha, né?
A Viviane também contribuiu mais aqui um pouco. A minha maior dificuldade é no trabalho, não em home office a cada dia. Não trabalho em home office a cada dia, e cada dia é um desafio. Eu também percebo isso, né? As pessoas que estão tendo que trabalhar fora, e aqui no caso minha esposa passa por essa experiência, nossa, para todos nós é uma luta, né? Ela vai sair, a gente protege, tenta quando chegar também proteger, é uma máscara, cuidado, asepsia, e o convívio lá fora, e encontra pessoas que não respeitam, né? Então, também essa é uma forma da gente exercitar caridade com o próximo. Não abrir mão daquilo que a gente acredita, né? Então, se a gente acredita na asepsia, no isolamento, nos cuidados, então também levar esse comportamento, né? Eu, às vezes, tenho que ir médico, tenho que participar de alguma atividade externa, então sempre vou, não abro mão de ter a máscara, não abro mão de fazer asepsia com álcool. E tem gente que acha estranho. Não, vai ter o efeito manada, não esquenta com isso não. E, na verdade, a ciência tem mostrado, né, que não funciona assim. Em relação ao desencarne, gente, a gente realmente estamos sendo surpreendido, né, pelo volume, pela proximidade. Antigamente era muito comum a gente olhar e ver que acontecia no outro estado, acontecia lá em Manaus, acontecia, né, lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Agora não, está acontecendo na nossa família. Isso realmente é uma forma muito dura de enfrentar essa realidade, né? É uma grande montanha. Mas aí é o cuidado que a gente tem que ter, né? Se isso está acontecendo, a gente sabe que na doutrina espírita tem os desencarnes coletivos, tem as oportunidades que a gente pede para nascer e, de certa forma, tem um plano, né, de encarnação. A gente vê lá no Missionários da Luz e no Obreiro da Vida Eterna que antes de nascer a gente já, de certa forma, traça um roteiro que não é determinístico, né, mas é um roteiro de possibilidades que a gente vai enfrentar. E todas essas possibilidades a gente, de certa forma, tem conhecimento e, de certa forma, a gente planejou para quê? Para o nosso crescimento. É como se fosse uma dívida que eu tivesse de pagar, né? E eu quero ir quitando ela em certas fases. Então, trazer a perspectiva da vida imortal nesse momento é muito importante. Mas aí, né, quando nos afeta emocionalmente, quando nos afeta na nossa estrutura familiar, é muito impactante. Aí, gente, vem uma questão que eu percebi na fala de quase todos aqui, quando a gente estava falando, né? E ter percebido. Sozinho, a gente não consegue, né? E aí, a importância da colaboração, né? De nós estarmos aqui. Então, esse momento aqui que nós estamos vivendo é muito importante. Para mim, eu tive que estudar e me preparar, então eu estou fortalecendo a minha fé. Eu tenho certeza que para cada um aqui também, de certa forma, está trabalhando na mente de vocês, no coração, cogitações e possibilidades que vão atenuar, acalmar, abrandar, diminuir a ansiedade. Então, de certa forma, aqui é um ambiente de colaboração, um ambiente de convivência, um espaço de convivência, embora virtual. Daí, isso também vem fortalecer a gente a enfrentar, porque sozinho realmente não dá, né? Não dá. E eu estou vendo a Grace com a criança no colo aí, né? Nesses desencarnes, muitas vezes a gente perdeu o objeto do nosso afeto, né? A gente perdeu alguém que a gente dava e recebia amor. Daí a gente tem que ampliar esse espaço também, né? Ah, perdi meu companheiro, perdi minha companheira, perdi o irmão. Então a gente também tem que exercitar isso, tendo um animal, cuidando de uma planta, né? Netos, filhos, vizinhos. Então a gente não romper, né? Esse processo de alimentar o nosso coração com cuidado, com carinho. E aí eu volto aqui no Emmanuel, né? Quando ele fala da planta, da fé. É uma árvore que tem que se plantar, que se cuidar, né? Então ele fala assim, ó, a conquista da crença edificante não é um serviço sem menor esforço. Então, vamos entender que essas montanhas que nós estamos transpondo, essas dificuldades que tem para nós, de certa forma, o esforço que vai fazer a metamorfose em nosso espírito. Bem semelhante à borboleta no casulo, né? Quando ela rompe o casulo, ela precisa fazer um esforço para fomentar, né? Forçar uma alteração química nela para que a asa cresça. Se ela não fizer esse esforço, a asa não cresce. Se alguém vai lá e corta o casulo para que ela saia rapidinho, a asa não cresce. Então, esse esforço, né, para edificar a nossa alma é a química que vai ser desenvolvida com esse esforço que vai gerar a asa nossa espiritual, né? E aí ele comenta assim também, irmão, né, que a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino.
Isso, contudo, é um grande equívoco, né, de lamentáveis consequências. Por que lamentáveis consequências? Que se eu acho se alguns têm melhor, minha mãe tem fé porque ela é uma pessoa abençoada, a Grace está muitos anos no espiritismo, tem bastante de fé. Eu acabei de chegar no final. Isso aí a gente se exclui, a gente não se permite, né, esse processo de crescimento e o desenvolvimento. Por isso que ele fala que é um equívoco de lamentáveis consequências. Aí ele deixa bem claro: a sublime virtude é construção do mundo interior. Daí, como alguns comentaram aqui, né, a própria Grace comentou do autoconhecimento, a Viviane, né, falou do autoconhecimento. Então, tudo isso daí são espaços, né, e oportunidades para a construção da virtude sublime no mundo interior. Por quê? Porque tudo o exterior vai ficar, gente. Esse corpo que a gente cuida vai ficar. A riqueza vai ficar. Os entes queridos vão ficar. Os patrimônios vão ficar tudo, né? E aí, nesse processo de construção interior, o desdobramento, cada aprendiz funciona como, olha só, o Espiritismo faz muito disso, né? Faz a gente assumir nossa própria responsabilidade. Então, cada aprendiz funciona como orientador, como engenheiro e operário de si mesmo. Daí, gente, a gente não transferir a nossa responsabilidade, nem mesmo, né, alimentar em nós sentimento de culpa. Porque a culpa, ela nos anestesia. Na verdade, se você vacilou, comentou algum equívoco, assuma a responsabilidade. E como operário de si mesmo, tenta reconstruir, né? Tenta refazer. E nessa construção, a gente não prescinde, não podemos abrir mão do próximo. Então, assim como nós estamos aqui conversando, convivendo, né? Isso aí é um processo muito importante, porque a experiência de outro fortalece nós, a nossa fala desperta no outro cuidado, e nesse contexto a gente vai construindo, né, essa virtude divina dentro de nós mesmos. Então ele fala aqui, ó, não se faz possível a realização, e aí o cuidado que a gente tem que ter, né? Não consegue fazer tal coisa, não conseguimos construir essa obra dentro de nós quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos, ambições inferiores, torturam o nosso íntimo. Daí a gente tem que analisar o que me ocupa o pensamento, o que eu acordo pensando, o que eu fico com uma ideia na cabeça o dia inteiro. Se essa ideia é uma coisa apegada ao mundo, uma ambição muito inferior e ela é recorrente, eu tenho que mudar meu campo mental. Porque se está tudo durando a minha intimidade, e ele fala aqui como se fosse um verme malfeitor, né, atacando a obra, a gente tem que repensar. Né? E aqui nesse espaço é uma oportunidade para a gente repensar isso. A lição do Evangelho é semente viva. Se é semente e é viva, merece ter cuidado, né, gente? O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então é preciso tratar com muito cuidado, com muito desvelo, né, contra esses perigos sutis que nos afetam. E aí ele deixa claro aqui, né, os livros tóxicos, né, os livros ruins, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar e julgar os outros antes de fazer o autoexame. Então ele traz aqui várias questões que nos povoam o dia a dia que a gente tem que se cuidar. E aí, gente, eu vou lá em Pensamento e Vida de Emmanuel para resgatar isso, né? Tudo isso são coisas que cogitam na nossa mente, né? São pensamentos contínuos ou alternados que a gente vai alimentando durante o dia, alimentando por leituras, por jornais, revistas, por coisas que a gente ouve, por coisas que a gente fala, né? Por discussões que a gente mantém. Como já dizia Jesus, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aí uma vigilância muito grande com o pensamento. E aí no livro Pensamento e Vida também de Emmanuel, a gente tem ali enorme cabedal de informações e orientações para que a gente tome cuidado. O que eu estou pensando, né? Acho que Descartes falava, né? Escreveu, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. E aí Emmanuel, aqui no Pensamento e Vida, diz, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor. Então, até que isso consiga a gente sintonizar com Cristo, gente,
temos que focar o que eu estou pensando e o que eu estou alimentando nos meus pensamentos. Porque do pensamento sai a palavra, da palavra sai a atitude, da atitude sai a obra, né? Tudo começa na palavra. Então, eu estou com conversações fúteis, estou lendo matérias, jornais, coisas que degradam o meu comportamento, estou assistindo filmes, né? Especialmente aqui na obra fala do cuidado, né? Antes de dormir e eu acordar. Então, o que eu estou me alimentando nesse contexto? Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado, porque devagarinho nós vamos sendo sequestrados emocionalmente. Porque, de certa forma, a gente, todos nós que somos médicos, pelo pensamento, a gente sintoniza. Seja com o inconsciente coletivo, com a conversa coletiva, com o costume coletivo, com a comunidade a qual eu alimento nas minhas redes sociais, a gente, de certa forma, vai sintonizando, como eu escolho, né, no rádio ali, a sintonia, a frequência, a gente vai se alimentando. Tanto eu recebo, quanto eu imito, né? E isso aí vai nos prendendo, vai nos limitando, e muitas vezes você está refém e não percebe, né, dessa situação. Aí Emmanuel, nesse livro, né, coloca muito o cuidado que a gente tem que ter. E ele fala tanto do pensamento e também da vontade. Porque a vontade, ela move, né, ela mobiliza as nossas forças interiores. Seja numa oração, que a gente mobiliza, né, a força do pensamento, seja quando a gente quer alguma coisa. Porque ele diz que a gente respira no mundo das imagens que nós projetamos e das imagens que nós recebemos. Por elas, a gente estaciona sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através dela incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, dependendo da imagem que a gente alimenta, que a gente projeta e que a gente recebe, a gente vai se escravizar ou vai se projetar, né, incorporando novos influxos renovadores. Daí a leitura edificante, né, filmes edificantes, conversas edificantes, e hoje, né, está bem forte, bem poderoso, as lives que a gente participa, tem oportunidade para tudo. E tem também a situação de que Divaldo deixa muito claro, né? Nós hoje não estamos indo mais no centro espírita, que é um espaço físico. Os espíritos, né, o plano superior que trabalha, eles trabalham em qualquer lugar. Então, nós estamos sendo convidados agora também a exercitar isso. Então, o nosso lar e a nossa casa, tanto a casa física quanto a casa mental, ela é um espaço de contribuição para a melhoria do mundo. Ou piora, né, conforme o que a gente esteja pensando. Então, o culto do evangelho no lar, né, análise, estudos de conversas, né, grupos de estudos virtuais, isso tudo gera essa psicosfera, né, que incorpora em nós um influxo renovador que nos induz à purificação e ao progresso, né, como diz aqui o Emmanuel. E ele conclui nesse capítulo 1 do pensamento, né, de Emmanuel. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Ou seja, a nossa vida é o que nós pensamos, né? Tanto individualmente quanto coletivamente, né? A gente vai trabalhando nesse sentido. Eu gostaria de lembrar aqui uma história, a gente já está no encerramento. Eu lembro de uma senhorinha que procurou o médico, um caso verídico, e ela era senhora, teve um filho temporão, morava só ela e esse filho temporão, o pai já tinha desencarnado, os outros já tinham partido, né, para cuidar da própria vida, morando longe, e essa senhorinha, na época, eu lembro que ela tinha uns 70 anos, né, era bem senhorinha, e esse rapaz, na faixa ali dos 20 e poucos anos, ele começou a se envolver com droga. E ela falava, né, foi nesse médico, que era um médico, nem era espírita, foi num evento, esse médico falando, né, que ele falava da cura, né, pelo amor, e da força, né, da emoção, do pensamento, que a gente tem que ter fé, confiar e usar a confiança nossa, né, nesse aspecto. E aí esse jovem, ele se drogava, chegava em casa tarde, não falava mais com a mãe, saía cedo, e aí passou a ter comportamentos, ter companhias, né, e inacessível. A senhorinha falou que não tinha mais acesso a ele, e como ele era um monte forte, ela franzininha, não conseguia nem reter ele para conversar, né, e ela sofria muito. E falou, estou perdendo meu filho, só que ele está vivo, mas está morto vivo. Aí ele falou com ela, falou, olha,
tem uma forma, né, de ajudar. É pelo amor. Porque o amor, eu já testei, já estudei, já verifiquei, né, é a melhor forma de curar as pessoas. Isso um terapeuta falando, tá, gente? Não era vinculado à religião, não. Aí ele comentou, olha, tem uma forma de você falar com ele. Mas, doutor, ele não escuta. Então, você, quando ele deitar, dormir, você vai lá e conversa com ele. Fala, porque o nosso corpo, ele tem sistema de vigilância, sistema simpático, parasimpático, e o nosso inconsciente registra as coisas. Então, você fala com o inconsciente dele como se estivesse falando com ele acordado. E aí, fala do seu amor, fala do seu carinho, mas você tem que só falar de amor. Relembra ele do poder do amor, porque ele foi seu filho, foi, né, sua criança. Então, teve momentos que ele se entregava e aceitava esse amor. E ela, então, passou todo dia, esperava ele chegar, chegava tarde, ela, né, quando ele chegava, deitava, ela levantava, ia lá, sentava com ele, falava de quando ele veio, de quando ele nasceu, falava do carinho que ela tinha por ele, que menino bonitinho e fofo que ele era, contava historinhas da infância, abraçava, beijava ele, acariciava o cabelo dele, e ficava ali, até cantava as canções de criança, e ele inerte, não falava, não via, não mexia, não movia nada. E ela ia dormir. Passado um mês, ela falou, doutor, nada. Eu tô achando que esse menino não tem inconsciente, né? Ele tá, quando ele chega tão drogado, tão chapado, ele não aceita. Aí ele falou, não, persiste. Eu sei que ela persistiu, né, para encurtar a história, no terceiro mês que ela voltou e demonstrou resultado, né? Ela disse que teve um dia que ele chegou muito tarde, cada dia chegava mais tarde, e ela esperando, quando ela levantou e ele deitou na cama, ela viu que ele estava de sapato, de tênis ainda, não tinha tirado, e parece que tinha usado alguma coisa diferente, que ele estava muito fedido, né? Além de parece ter babado, ter vomitado. E ela então levantou, sentiu aquele cheiro ruim, ela então foi na cozinha, no apartamento aqui do Brasília, pequeno, né? Ela foi, passou o corredor, foi na cozinha, tomou uma água, apagou a luz, voltou na porta, olhou o mau cheiro, desligou a luz do corredor e deitou. Acho que não dava conta. E nesse dia, ele então, percebendo que ela não vinha, gritou lá do quarto: E aí, mãe, hoje não vai ter abraço, não? Aí ela levantou, foi correndo, abraçou ele e disse para ele, né, o quanto que amava e tudo mais. E ele começou a chorar, chorava compulsivamente, pedia perdão. Me perdoa, mãe, me perdoa, eu não sei como cair nesse mundo, não consigo sair, e todos os dias eu escuto o que você me fala, e a minha maior dor é te fazer sofrer. E aí ela então, né, pediu para ele que não fizesse aquilo, que deixasse ela ajudar, que eles iam junto buscar ajuda, e no dia seguinte eles foram no médico. E aí estabeleceu-se o elo, a conexão do amor, da afetividade, e então resgatou, né? Então, independente da montanha, independente da dificuldade que nós estejamos passando, se a gente estiver imbuído do amor, e todos nós temos história de amor, seja do nosso pai, da nossa mãe, seja por um animalzinho que a gente teve quando criança. Tem histórias terríveis, né, de pessoas que abandonadas por família, mas todos temos uma história de amor. Alguém que foi objeto de amor, ou alguém que nos deu muito amor, alguma coisa, e algum momento difícil. Então, que a gente se apegue a isso. E como nós aqui estamos numa instituição, né, espírita, que acredita na vida, acredita nos princípios do amor ao próximo, que a gente possa estar isso entre nós aqui. Todo mundo aqui, eu estou vendo, passou por dificuldades pelo que foi deposto, todo mundo está passando, está tendo dificuldade. A Esther colocou aqui, né, que tem percebido com dificuldade, simbolizada pela figura da montanha, seria a questão do personalismo e da idolatria, duas posturas que precisam ser refletidas exatamente. Essa semana eu vi um depoimento, é um nome difícil, da autora daquele livro, estava até aqui na minha mesa, não está mais. A Bailarina de Auschwitz, uma senhorinha que teve a mãe assassinada com 15 anos no campo de concentração e foi obrigada a fazer uma dança, né, para o Mengele, que era lá o carrasco nazista, e ela então foi se projetando e começou a olhar as pessoas que maltratavam, faziam mal, e ela sobreviveu ao Holocausto, né? Ela está com quase 100 anos agora. Esse dia deu uma entrevista e falou, né, como vou agir diante das pessoas, né, que têm esse comportamento extremos, né,
e vem com opiniões absurdas, ela fala, simplesmente olhe ele como pessoas que estão necessitando de ajuda, de compreensão, como nosso irmão. E ela fala, se você não tiver, é, não adianta discutir, então simplesmente, olha, obrigado por sua opinião, até teve esses dias no Bial, né, conversa com o Bial, uma senhora assim que transcende na palavra, no verbo, né, o amor. Então, a gente lembrar, né, que todos são nossos irmãos, todos podem estar momentaneamente passando por algum processo perturbador realmente que se entregou, mas que todos, né, nessa grande carreira de espírito imortal, em algum momento vai se restabelecer pelo amor, porque essa é a nossa lei maior. Então, eu agradeço muito a vocês, a confiança, a oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradeço a Grace, né, pelo convite, me coloco à disposição sempre, e que Jesus ampare e nos fortaleça, cada um de nós, a alimentar nossa fé, e que juntos possamos cada vez mais alimentar aqui, e que fortaleça a fé de cada um, e nós todos, como nacionalidade, nós todos, como família humana, possamos vencer e superar tudo isso que está passando. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Nossa, que maravilha. Você disse, né? Está à disposição. Eu ouvi. Então tá bom, meu querido. Obrigada, viu? Valeu, né? Obrigada. Passeano? Muito bom, lindas palavras. Com certeza todos nós vamos para nossas camas pensando bastante, né? O quanto confiamos nesse Deus, nesse Pai, nessa doutrina linda que nos fortalece. Então, muito, muito obrigado, Paulo, pela noite de hoje e agradecer a todos, né, que estão conosco, que a gente possa continuar juntos. Semana que vem, quinta-feira, novamente nós teremos mais palestras e nesses momentos onde a gente pode conversar um pouquinho, refletir, estar mais próximos, né, pelo menos de coração, isso é o mais importante. E aproveitar, né, a noite de hoje, aproveitar a presença aqui do nosso amigo Paulo e pedir para ele proferir a prece de encerramento por nós. Muito obrigado a todos, gente. E aí eu peço auxílio de vocês, para que juntos aqui possamos unir os corações, buscar na figura de nosso Mestre Jesus. Todos nós temos uma imagem dele, uma projeção, aquela que mais nos afeiçoa o coração. Dizer a ele, Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui. Aqui na Terra, Senhor, nesse momento de transição, nesse momento ímpar da humanidade, e que possamos, Senhor, contribuir para a melhoria desse planeta, a melhoria de nós mesmos, em nossos pensamentos, com nossas vibrações. Roga a tua presença, Senhor, e dos mensageiros espirituais que trabalham na tua falange, para consolar, Senhor, todos os corações que estão passando por ansiedades, inquietações, angústias, que a tua bondade infinita possa despertar em cada coração o sentimento de ser imortal, de justiça divina, para que cada dificuldade, ou cada desafio, ou cada montanha que vier, possam enfrentar com resignação, com fé, com confiança, na certeza luminosa de que tu estás no comando, de que Deus nos ampara a todos. Que os nossos dirigentes, Senhor, de cada país, de cada religião, de cada casa decisória das organizações humanitárias, possam receber o amparo e a assistência, Senhor, para que possam cumprir os desígnios a que foram colocados em responsabilidade, com alinhamento, com adequação, Senhor, à tua mensagem. Por isso, mesmo que muitos se entreguem à negação, à ignorância, que teu amor infinito, Senhor, possa tocar todos esses corações.
que a humanidade inteira, Senhor, possa receber a tua mão amiga, atenuando a dor, as angústias, a tristeza. E que aqueles entes queridos nossos, Senhor, que não estão aqui conosco, possam receber, tanto os desencarnados como aqueles fisicamente distantes, possam receber também essas bênçãos. E que a tua presença, Senhor, possa ser em nossas vidas uma constante. E que nós possamos permanecer contigo para que sejamos fortes e enfrentemos o nosso desafio com a confiança, Senhor, do teu amparo. Guarda-nos na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Obrigada, minha seja. irmã. Obrigada, Obrigado, minha gente. gente. Boa Na tua noite. Obrigada, paz. meus amores. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal.